segunda questão pergunta o seguinte: das implicações de uma criança ser canal. A partir de que idade é natural ou aceita-se que uma criança desenvolva atividade de caráter mediúnico ou de canalização? E pergunta também sobre regressão na criança, a partir de que idade isso podia acontecer, e como educar as crianças para a questão do terceiro milênio e transição, quando esses fenômenos seriam naturais. Gente, isso aqui é uma questão bastante ampla, né? Dá para perceber. Sobre as implicações de uma criança ser canal. Veja bem, uma criança é naturalmente canal. Nós é que desmantelamos a estrutura a partir de uma certa faixa de idade e depois queremos desenvolver novamente, né? Aí artificialmente. O ideal seria que nós pudéssemos conduzir o processo de tal maneira que essa capacidade de canalizar, isto é, de ter contato com suas identidades remotas, contato com a sua hierarquia de descendência e contato com inteligências extracorpóreas, todas essas possibilidades pudessem ser naturalmente desenvolvidas, sem, vamos dizer, toda essa estrutura de censura que esse tipo de atividade ou de comportamento ou de fenômeno sofre na nossa sociedade, né? Vocês podem ter certeza que 90%, isso não é um índice chutado demais, mas 90% das crianças, elas são videntes desde muito pequeno. Depois ocorre o fenômeno da clarividência, já com 2, 3 anos de idade já começa a acontecer a clarividência. E depois vem outras coisas. A clareaudição é muito comum em crianças, extremamente comum. A capacidade telepática é extremamente comum. A relação, as crianças acompanham muito o pensamento das mães, estão num estado de ânimo que depende muito do estado da mãe. Eles fazem essa leitura direta, né? A mãe normalmente já não faz mais, né? Ela já passou pelo rolo compressor da sociedade, da cultura. Pois não. Na verdade, as crianças nascem com esse canal aberto. Quando a criança é parida do jeito que é e já leva uma bofetada logo no início, você já fecha alguns, né? O negócio já é assim, meio violento desde o início, né? Depois vem a magia dos sacramentos, né, católicos. Os sacramentos católicos não são de caráter iniciático, eles fecham chakras, né, para haver o controle sobre o indivíduo e a condução do seu comportamento na sociedade, moral e ética, etc, etc. Quer dizer, é conduzido. Então vem o batismo, aí fecha isso aqui, depois vem a crisma, fecha isso aqui também de novo, isso aqui, e vai indo, né? E é um processo extremamente danoso energeticamente para o indivíduo. As pessoas que resistem a isso, tudo bem, outras não resistem. O oficiante, a força do oficiante, a força mágica dele, a capacidade dele trabalhar com esse tipo de energia é determinante no fenômeno. O determinante cultural é realmente muito forte, mas a gente também não pode desprezar os determinantes mágicos do processo. Numa sociedade inteira que se diz católica, você tem um egrégora gigantesco de controle. Mesmo assim, que a pessoa não esteja muito sujeita às pressões culturais, as pressões do egrégora, quer dizer, da parte mágica de toda uma coletividade, funcionam e cobram do indivíduo uma postura de ele mesmo aniquilar e cortar essa relação que ele tem com outras dimensões de realidade, né? Isso ocorre. Agora, veja, também depende muito da pessoa. Há pessoas que são mais suscetíveis de sofrer influência de fatores culturais, outros fatores mágicos, né? Mas há pessoas que resistem a essas duas coisas, né? Até porque tem mesmo como destino resistir a esses padrões. E hoje em dia há muitas crianças que já não são batizadas, né? Mesmo de pais católicos, não passam mais pelo batismo e assim por diante. Os filhos mesmos que eu tive, nenhum deles foi batizado, né? Um deles teve batismo iniciático. Então, são batismos que abrem, pelo contrário, dinamizam esses processos. Então, é super importante, vamos dizer, que nós tenhamos um certo discernimento na condução dessa questão. Há muitos pais hoje preocupados com isso. Agora, como conduzir? E isso é uma coisa complicada se nós acharmos que vamos resolver isso em livros e cursos. Acho que essas coisas podem até ajudar, mas o processo intuitivo da mãe, sobretudo, é incrivelmente importante nisso, né? Você falou da brincadeirinha com os invisíveis, né? Ora, os pais que levam isso a sério estão garantindo uma clarividência sadia para os seus filhos, sem medo.
Eles começam a sair do corpo com um certo nível de consciência com 7, 8 anos de idade. Você já pensou se toda a humanidade pudesse receber instruções fora do corpo, com toda a naturalidade, sem medo? Veja no meu caso, foi curioso. Meu caso foi espontâneo também. Eu não tive medo. Eu via coisas estranhas, mas eu senti que aquelas coisas estranhas não me afetavam. Havia alguma coisa que me protegia, e é intuitivo isso. Ninguém chegou e falou, olha, fique tranquilo, você vai ver umas coisas estranhas. Não, ninguém falou isso. Eu achava muito interessante, inclusive, às vezes, mais as coisas estranhas do que as não estranhas, né? Justo pela diferença, né? A gente, de alguma forma, o belo, por mais notável que seja, nós temos muito presente do nosso coração a coisa do belo, mas o feio é sempre extravagante, né? É estranho isso. A gente tem uma certa... Eu, pelo menos, passei muito tempo examinando mais criaturas estranhas do que criaturas que não eram estranhas, né? E guardando na memória elementos e informações a respeito disso. Então, não havia ninguém para censurar o Gonzaguinha. Então, ele foi, naturalmente, foi avançando naquele sistema de entrar dentro das imagens que ele via e assim por diante. Foi uma coisa espontânea, ninguém controlou, apesar de eu ter formação católica, essa coisa toda. Então, gente, essa questão... A criança é canal, ela nasce canal. Canal em todos aqueles eixos, né? Canal da relação com suas identidades remotas. Portanto, com suas vidas passadas, com suas vidas futuras. Ela tem, vamos dizer, qual que estava funcionando esse aqui? Ela tem fortemente ativado, né, os seus recursos Madra, né? Lembra daquele símbolo que a gente construiu? Madras. Conjunto de circuitos etéricos, estão em nível etérico, que gerenciam a nossa curva existencial. As nossas relações de passado, presente e futuro, né? Aqui é o campo da atemporalidade. É também chamado o campo do ser, né? Lembro também daquele outro esquema, né? O Sol central, o longo caminho existencial, o nó, onde está o sentido do ser e estar. Nós não somos o ponto, lembro tudo disso, né? Nós somos essa linha. Pois bem, os circuitos que nos integram nessa dimensão existencial contínua são os sistemas Madras. Um conjunto, vamos dizer, entre aspas, de placas paraeletrônicas existentes em nível etérico, que é um plano interdimensional, que gerencia todo o processo de informação entre a mônada e o ser externo manifestado, né, no plano de sua existência contínua. Né? Um circuito extremamente importante também no campo da cura, vocês vão ver. A criança tem também muita coisa no campo aberto, no campo Vaharas, esse conjunto de circuitos pautado no Kundalini e no chakra coronário, quer dizer, da verticalidade, que nos garante a chamada comunhão com o divino através do chão, da terra, né? É a conexão, é aquele bonequinho que eu passei muito tempo desenhando para vocês, para todos os que fizeram o curso, aquele bonequinho que eu ponho um ponto aqui e faço assim, lembram disso? Cordão umbilical de cima, ligando no céu, né? Cordão umbilical telúrico ligando na terra, né? Sem esses dois aterramentos, né, o processo reencarnatório de uma criatura fica interrompido. As crianças também têm os seus circuitos de Vaharas normalmente azeitados. Isso faz com que ele tenha uma comunhão com os níveis hiperfísicos, com o próprio conceito de divindade de Deus, do eu sou, muito intensificado. Não pense que não tem, né? Como tem uma profunda relação com a Mãe Terra, que vai ser destruído praticamente nos primeiros anos de vida. Passa a ver, ele possa dominar uma estrutura de conceito completamente diferente. A Terra, as coisas e os outros, é lá, né? Não tem nada a ver com a Terra. A Terra, ele perde aquela noção que o índio tem, né, da Mãe Terra. Isso desmonta, essa é uma estrutura que se perde. E ele tem também
nesse campo, que é o campo, inclusive, da maior parte dos fenômenos paranormais, que é o da interatividade no plano horizontal. Né? Crianças veem espíritos dentro de casa, elas leem pensamento, elas têm todas as correlações horizontais, né? No aqui e agora. Elas têm isso muito ativo, mais do que, aliás, esses aqui. As lembranças de vidas passadas, em algumas crianças, é muito intensa. E está acontecendo hoje mais ainda, principalmente com crianças espaciais que vêm de fora. Né? Esse daqui talvez seja o canal menos articulado. Né? Mas assim mesmo, há crianças que falam hoje coisas que você sente que não são coisas que estão vindo dela, estão vindo de outros níveis de consciência, né? Outros níveis de identidade pessoal. Isso ocorre no plano de Vaharas. Outras vezes ela fala coisas relativas à sabedoria adquirida em vidas anteriores, o que é um outro processo. Né? E esse plano aqui, o plano Maharas. Conjunto de circuitos relativos à interatividade no plano horizontal. Né? Aqui, talvez seja, para nós hoje, muito objetivamente, o subsistema mais importante para a questão da cura. A cura é entendida como uma espécie de uma harmonização temporária, circunstancial, para que nós possamos viver uma temporada em estado de harmonia. Eu estou colocando isso desde o início, porque as informações que a gente tem é que é impossível, dentro de uma estrutura mais ampla, nós mantermos permanentemente um estado de harmonia e, portanto, de saúde perfeita. Nós temos que administrar, temos jogo de cintura para ir nos adaptando às diversas circunstâncias. Quando um subsistema, por exemplo, como no caso da vida nas grandes cidades, se torna impraticável, não há mais possibilidade de adaptação. Aí a gente tem que sartar fora, como diria um bom baiano, nós temos que ir para fora do sistema, temos que ir para uma cidade pequena, temos que ir para o campo, e se não podemos fazer isso permanentemente, nós temos que começar a experimentar deslocamentos, até para descolar velhas placas e estruturas que estão caducas aqui dentro. Toda vez que viajamos, nós costumamos falar, como foi bom, como é bom a viagem de férias, a gente desanuvia, a gente vê outras coisas, conhece outras pessoas. Isso tudo, gente, é importante também, mas o mais importante é você se sujeitar a campos telúricos energéticos diferenciados. O organismo, ele tem uma vibração, ele tem um conjunto de placas que vibram em função do território que você vive. E hoje nós temos mais uma dificuldade ainda. Tudo que comemos é vibrado num outro lugar. E vem com uma vibração diferente. O ideal seria nós comermos aquilo que nós plantamos no nosso quintal. Né? Para haver uma sintonia disso, mas não é. Sei lá de onde vem as caixas de fruta que passam pelo Ceasa de São Paulo e que vêm parar aqui. Né? Você veja, por incrível que pareça, cenoura, tomate, chuchu, no Amapá, vem da Ceasa de São Paulo. Não se planta lá, todo mundo só arranca minério por lá. Aí você vai comer coisas em hotel que você acha incrível que aquilo vinha de tão longe, de avião às vezes, de navio, né, quando não é perecível, se come coisa tão assim, fora, energeticamente completamente fora. Além do que, com o sistema de cultivo que nós temos hoje, nós não impregnamos o nosso alimento com a nossa própria energia, o que seria fundamental para processos metabólicos mais sadios do que o temos hoje. Então nós temos tanto lixo no alimento, que praticamente o que tiramos como substrato energético espiritual é quase nada. Né? Temos que ter uma série de complementos vitamínicos hoje em dia, porque a alimentação não oferece mais o que tinha que oferecer, e ainda temos que nos desgastar no processo metabólico hiperfísico para tirar a energia de como foi produzido. Vocês imaginem o que significa o padrão vibratório de alimentos produzidos exclusivamente para fins comerciais hoje em dia. É um padrão pesadíssimo. Né? Claro que uma pessoa que está muito sutilizada, ela pegar uma banana climatizada e comer, é completamente diferente de uma banana que ele vai lá perto de Conceição do Mato Dentro, no cacho direto lá no buraco, lá, né? Como é o nome daquele negócio? Arrancar ali a banana direto e comer. Né? Vivendo lá, então, vai ser melhor ainda. Então, veja, essa identidade é extremamente importante. Isso tudo, gente, integra processos curativos que a humanidade precisa redescobrir. Precisa redescobrir. Nós temos que realmente redimensionar, repensar toda a estrutura de civilização que nós temos.
Então, uma criança já é canal. Regressão na criança. Isso é problema, vamos dizer, que poderia ser melhor discutido pelo profissional que trabalha com a coisa. Há muitas opiniões a respeito. Eu acredito que a regressão pode ser mais útil a partir do menino, do momento em que a criança tem uma certa capacidade de discernir, de discutir, de eventualmente apresentar, de verbalizar os processos que está vivendo, né, na própria experiência de regressão. Quer dizer, porque com crianças muito pequenas, o material colhido e a possibilidade de ajudarmos fica muito restrita, né? Agora, de qualquer forma, eu acho importante que, do ponto de vista de faixa etária, depois dos 8, 9 anos, né, porque é o tempo em que nós necessitamos para uma perfeita integração de corpos. É quando o etérico realmente já está realizando o seu papel de intermediação, né, em substituição a um processo que a mãe fazia antes. Enquanto a criatura não está totalmente, vamos dizer, entre aspas, encarnada, grande parte do metabolismo de informações ainda é processado pelo campo etérico da mãe, e não o campo etérico próprio do indivíduo. Assim como persiste durante um certo tempo a respiração pelo cordão umbilical, a criança pode nascer e ela permanece recebendo oxigênio ainda pelo cordão, até a sua segmentação. Da mesma forma, existem cordões umbilicais energéticos com a mãe. Então, há muita coisa assim, informações que a criança não processa, ela manda por cabos de luz para a mãe processa a informação e devolve como se fosse uma fibra óptica, né? E ele então, essa estrutura de dependência persiste, aliás, ao longo da vida inteira. Somente quando a mãe de um indivíduo realmente desencarna é que ela cessa completamente esse auxílio que as mães dão aos filhos, homens ou mulheres, principalmente homens. Os homens demoram praticamente a vida inteira para cortar esse cordão. As mulheres cortam antes, principalmente no momento que elas engravidam, elas cortam o cordão com suas mães. Esse cordão de gerenciamento de informações. Os homens não, podem persistir e não há nada de, vamos dizer assim, entre aspas, de ruim nisso, absolutamente. Não há qualquer problema. Há muitos elementos que as mães podem continuar a processar perfeitamente. Isso integra gerações e produz fenômenos muito interessantes na administração do processo de nascimento de grupos, né? Aquilo que nós chamamos de famílias, né? Porque as pessoas vêm sempre juntos, porque as pessoas mantêm-se conectadas através das mães, Isso aqui é um drama, gente, a coisa da escola, né? Escola para o terceiro milênio. Como começar a pensar hoje o problema das crianças de 4, 5, 6 anos de idade diante da transição que vem aí? Meu filho vai ou não vai para o primário tradicional, para a escola tradicional? Olha, gente, isso é um problema eu diria hoje, de foro íntimo, é uma questão espiritual hoje em dia. As pessoas têm que pensar isso e sentirem como administrar essa situação. As crianças precisam da escola pelo convívio social, pelo desenvolvimento de uma série de faculdades que são importantes no plano do intelecto. Isso tudo é necessário também. Agora, tem que haver uma complementaridade, né? A criança tem, desde o início, de sentir que ela nasceu num mundo de transição. E ela sabe disso. É uma questão de trazer para o consciente essa informação. Porque as crianças que estão nascendo agora já sabem o que vão viver. Perfeitamente, elas sabem que estamos na iminência de um processo de transformação gigantesco, elas já têm os elementos dessa transformação, elas já vêm com condições, inclusive, de conviver com novas estruturas e com as estruturas próprias de transição.